sobre os 10 principais benefícios do Pilates Kids. Isso não quer dizer que o Pilates Kids só tenha esses 10 benefícios. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo os resultados, os pais vão relatando, os professores vêm relatando, a gente consegue perceber que tem muitos outros benefícios que eu não vou citar aqui, mas que com o passar do tempo a gente também vai percebendo. Mas eu elenquei aqui os 10 principais e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles agora, tá? Então nós vamos iniciar falando sobre o primeiro benefício que a gente consegue perceber, que ele melhora a atenção e a concentração. Então o Pilates Kids ele tem ele ajuda nesse item, né? A melhora da atenção e na concentração. A falta de atenção pode ser considerada efeito colateral de uma vida moderna acelerada. Hoje, mais do que nunca, sabemos que as crianças têm muitos afazeres e suas vidas podem se comparar com a dos adultos, com agendas cheias, tornando assim necessário desenvolver a atenção e a concentração. Bom, como aqui já mesmo diz, né, a gente percebe que a vida das crianças hoje, ela vem se transformando cada vez com mais responsabilidade, cada vez com mais obrigação, com mais coisas para se fazerem. Então a gente pode perceber também, pelos históricos e pelos estudos, o quanto as crianças acabam fazendo tantas coisas que elas não prestam mais atenção, né? Então acaba se perdendo esse tempo de se concentrar em uma atividade depois da outra. Então isso é muito importante porque a gente vai trabalhar bem nesse foco. Tanto é que a atenção e a concentração são benefícios, né, do método, mas também são os próprios pilares, né, são os princípios do método Pilates. Então é mais uma maneira da gente reforçar e vir a melhorar tanto a atenção quanto a concentração, tá? De que maneira a gente pode melhorar isso? A atenção e a concentração são trabalhadas desde o começo da aula. Então, desde o momento que a criança chega, em que tu pede, agora presta atenção aqui na prof vai explicar, presta atenção, se concentra, né? Então, tu já vai estimulando e já vai mostrando para a criança a importância de ter atenção naquele momento, tá? E a gente vai educando, vai ensinando também dessa maneira, com exercícios em que as crianças precisam ter atenção para executar eles, tá ok? Vamos lá então para o segundo benefício, tá? Melhora da coordenação motora. Tendo em vista que o repertório motor adquirido na infância é carregado por toda a vida, torna-se importante e evidente a prática de exercício físico nos anos iniciais, tanto no ponto de vista físico quanto cognitivo. A coordenação motora, então, é algo que a gente consegue muitas vezes perceber que a criança vem com um pouco de dificuldade em função de não ter sido trabalhada, principalmente quando ela era bebê, nas primeiras fases da vida da criança, né? Então é importante a gente perceber isso e a gente consegue sim fazer um trabalho bem direcionado para a coordenação, fazer com que a criança trabalhe os dois lados do corpo, fazer com que ela tenha uma coordenação unilateral, bilateral. Então essas coisas a gente consegue fazer principalmente nos exercícios que a gente vai trabalhando durante as aulas, tá? E como aqui mesmo já diz, né, é algo que deve ser feito desde a infância, desde o início da vida, né, para que ela consiga ter esse desenvolvimento, né. Então também são melhoras que a gente consegue perceber visivelmente do início da avaliação de um aluno até o final de um ano, por exemplo. Tá? É bem perceptível. Vamos então para o terceiro, então, que seria a melhora da cognição. O que seria a cognição? É a mente, né? A mente bem concentrada permite movimentos com fluidez e coordenados. Ser capazes de concentrar a respiração, manter as posições do corpo e executar a grande variedade de exercícios requer completo controle consciente de todo o corpo. Então, é bem o que o método diz, né? O método, por si só,
ele já trabalha todas essas valências, né? Então é importantíssimo a mente estar junto nesse momento, ela tá concentrada, ela tá alinhada para se conseguir fazer todos os benefícios e todos os princípios ao mesmo tempo. É lógico que no início se torna mais difícil tu fazer uma criança ter a respiração, controle, concentração, ativação de powerhouse, enfim. Tu não consegue fazer com que ela execute todos esses princípios, mas com o passar do tempo e com o passar das aulas, a gente vai introduzindo aos poucos e existe sim essa grande melhora nessa parte da cognição, que seria o controle da mente. O quarto, então, benefício que também a gente consegue perceber é a melhora da autoestima, tá? Hoje a gente percebe o quanto as crianças chegam com uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima às vezes pode ser vinda dos pais, pode ser vinda da discriminação, às vezes até entre os colegas. Quando uma criança tem alguma dificuldade, ela começa a achar que ela não consegue. E o Pilates faz com que a gente estimule isso. Eles fazendo os exercícios, conseguindo executar aquilo que a gente consegue pedir ou solicitar em determinado dia, faz com que a criança aumente a sua autoestima. Por quê? Porque ela conseguiu executar, ela vai fazendo, ela vai se sentindo que ela é importante, ela vai vendo que em determinados exercícios que a gente pode fazer em duplas, trios, enfim, a importância de ela estar trabalhando, dela conseguir fazer a parte dela, né? Então, é muito significativa e é muito perceptível também a autoestima, o quanto ela é ativada, o quanto ela tem esse grau de melhora, né? Então, como diz aqui, através do método Pilates, é possível ensinar a criança de uma maneira divertida, lúdica, focalizando na autoexploração do corpo, fornecendo a compensação, a recompensa intrínseca de uma experiência positiva que se sente ao realizar o movimento. Aquilo que eu disse, né? Quando ela executa o movimento, ela consegue ter a sensação de bem-estar, né? Então é nessa hora que ela libera as endorfinas e ela torna-se então muito viciante, né? Quanto mais tu consegue executar, mais a criança quer fazer. Isso não é só na criança, mas a gente está falando principalmente nesse setor, né? Então a criança realmente desenvolve essa melhora, né, da autoestima. Vamos então para o quinto, né? O quinto benefício, que é a melhora da postura corporal. Então, esse é um dos objetivos, normalmente, que os pais procuram, né? Que eles querem que os filhos tenham uma melhora da postura, que eles percebem muitas vezes que os filhos estão cada vez mais fracos, né? Que eles não conseguem manter uma postura ereta, né? Então, é uma das procuras também pelo método, tá? E aqui o que acontece, né? Na pré-escola, as crianças ainda não formaram a postura. Então, portanto, alguns fatores influenciam fortemente no desenvolvimento postural. Na maioria dos casos, prejudicadas pelo peso excessivo das mochilas escolares. Aqui eu abro um parênteses porque ainda não é provado que a postura, a má postura é vinculada ao peso das mochilas. Mas, com certeza, é um agravante, né? Bem como o uso de aparelhos tecnológicos, celulares, tablets, computadores em abundância, né? A gente percebe que cada vez mais as crianças elas têm passado muito mais tempo com esses eletrônicos, com essas tecnologias que a gente vem vendo, né? E uma coisa é fato, o que elas aprenderam, o que elas já vêm mexendo, eu sempre digo, elas nasceram com a tecnologia, então a gente não consegue mais tirar a tecnologia. Tu não consegue mais tirar um celular de uma criança, que eu digo, às vezes o pai acaba dando um tempinho ali para ele brincar. Por quê? Porque é uma maneira de fazer com que a criança fique focada naquele momento e às vezes até o pai consiga fazer outras coisas, né? Então, às vezes é os próprios pais que apresentam os aparelhos tecnológicos, né, celulares, enfim, aquilo que eu falei, e depois eles começam a pensar, agora eu teria que tirar porque está prejudicando, mas é algo que não tem como voltar. E aí eu abro mais um parênteses da importância de a gente trabalhar a melhora da postura. Por quê?
porque a gente não pode mais tirar os aparelhos eletrônicos, não. Mas a gente pode fazer um trabalho específico em que a gente possa fortalecer a postura, fortalecer a musculatura, principalmente que mais é sugado, que é mais exigida nos momentos que eles estão com esses aparelhos, né? Principalmente coluna. Quando a gente trabalha com uma criança que está em desenvolvimento, ela é molinha, né? Como a gente diz, né? Ela está em formação. Então tudo se torna mais fácil de melhorar ou também mais fácil de piorar. Tudo vai do que a gente estimula. Então é muito importante fazer esse trabalho e os exercícios focados principalmente no fortalecimento de coluna para que a gente tenha uma melhora da postura corporal, tá? E isso também é muito perceptível, inclusive eu tenho várias avaliações de crianças e a avaliação que é feita no início do ano, a gente percebe a melhora postural nitidamente até o final do ano. Então é com certeza uma grande melhora, ok? Depois da melhora postural, então vamos para o sexto benefício, que seria a melhora do equilíbrio. Então, em diversos exercícios, o equilíbrio é trabalhado, e muitas vezes como um desafio, né? Então, é uma maneira divertida de se trabalhar o equilíbrio. Por quê? Porque tu pode desafiar a criança, tu pode estimular ela para que ela consiga fazer, né? Então, várias vezes a gente consegue fazer com que a gente faça esse trabalho esmiuçado, mais detalhado. Por quê? Porque muitas vezes o problema de equilíbrio também se originou lá na infância, né? Uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, a melhora do equilíbrio, né? O equilíbrio, ele vem de quando a criança, na fase de mais infantil ali, menorzinha, tu estimula ela a fazer gambalhotas, a virar de cabeça para baixo, a fazer com que tem esses movimentos, e esses movimentos eles melhoram o equilíbrio. Então são coisas que muitas vezes os pais não sabem, não deixam as crianças fazer porque eles têm medo que elas se machuquem, e aí a gente percebe uma falta de equilíbrio, né, e de coordenação também depois na fase adulta, né, na fase adulta e na fase de kids, né, das próprias crianças, tá ok? Então a gente consegue sim fazer um trabalho bem direcionado de equilíbrio, em que a gente consegue fazer exercícios, então, como foi falado, para melhorar o próprio equilíbrio, para a criança se sentir desafiada e a conseguir fazer as coisas. Eles adoram esses exercícios. Eu gosto às vezes também de pedir para que eles caminhem em cima do espaguete, então são coisas mais molezinhas, né? O espaguete é um aparelho, um utensílio, né, que a gente inclui, e que tu não tem perigo deles se machucarem, e eles adoram, né? Então, muito legal, e que realmente a gente percebe sim essa grande melhora. Vamos seguindo aqui, então. O sétimo então, benefício, melhora o aumento da força, né? Então, com o passar das aulas, com os exercícios que são feitos durante as aulas, a gente tem sim um grande ganho de aumento de força. Por quê? Porque a força é uma qualidade que permite ao músculo, um grupo de músculos, vencer uma resistência ao movimento do qual ele é o agente motor. E é o que temos que trabalhar em nossas crianças, já que as mesmas acabam não desenvolvendo em função do sedentarismo. Então, por várias vezes, aquilo que a gente já vem falando, né? Crianças muito paradas, muito tempo paradas assistindo televisão, em eletrônicos, em função da insegurança na rua, né? Então, os pais acabam segurando as crianças, né? E incentivando o sedentarismo. E o Pilates Kids faz com que a gente tenha um aumento da força, principalmente na região abdominal, né? Os abdômenes, o centro de força, né? Que a gente faz trabalhar bastante. Também aumenta muito a questão de força muscular, tanto dos membros inferiores, onde melhora muitas vezes as dores, né? As crianças, às vezes, quando elas estão a gente chama de estirão, né? Que é quando tem o aumento do crescimento, né? Então, às vezes, a falta de força faz com que elas tenham algumas dores, né? Então, a gente consegue trabalhar principalmente o fortalecimento da musculatura para que ela tenha sustentação e cresça saudável, né?
Então também é bem perceptível, tá? Não é muito, a gente não desenvolve muito a força porque a gente não trabalha. A gente sabe que o Pilates não trabalha com pesos extras, né? Simplesmente com o peso do próprio corpo. Mas a gente já ganha um fortalecimento muito bom. Então a gente pode considerar que teve um aumento de força sim. Oitavo benefício, trabalhar então a consciência corporal. Então trabalha muito a consciência corporal. Porque imagina, a gente faz com que a criança faça várias coisas ao mesmo tempo. Então se ela não conseguir executar todos esses movimentos, pensando, respirando, executando da maneira correta, aquilo que a gente sempre fala, é difícil depois, né, da gente não ter esse resultado, né? Então, em função de todos os benefícios e de todos os princípios que são exigidos do método, a gente consegue ver nitidamente o aumento da consciência corporal. E o que seria isso, né? A consciência corporal significa ter um autoconhecimento do próprio corpo, tanto interna como externamente. É identificar sinais que o corpo e a mente oferecem e até perceber quando eles estão próximos a um limite de exaustão. Então, além desse fortalecimento, além ter essa consciência do próprio corpo e de tudo que é feito, a criança começa também a se autoconhecer. Ela começa a conhecer o corpo dela, a sentir o próprio corpo, a sentir quando ela está muito cansada, quando ela ainda tem condições de fazer mais exercícios. E isso é importante, né? Faz com que a criança comece a se conhecer. E isso parece muito óbvio, mas eu canso de perceber adultos que eles não têm consciência do corpo. Eles até, tá me doendo num lugar aqui, que na realidade é uma musculatura que até então eles nunca tinham sentido, né? Então, realmente, a gente consegue fazer um trabalho de consciência corporal muito grande e de uma maneira muito divertida, em que a criança ela nem percebe que a gente tá fazendo esse trabalho, mas que depois vai ter esses ganhos, né? Vamos continuando então para o nono benefício. Melhora o alongamento muscular. Então, o que é o alongamento muscular, né? O que acontece é que as fibras musculares se encurtam e perdem elasticidade. Por esse motivo, o movimento fica restrito e vai piorando com o tempo. Ele pode ocorrer por motivos genéticos, pode ser também por ficar muito tempo na mesma posição. Isso acontece com as crianças que não se exercitam, né? Que passam horas e horas em uma única posição, onde a musculatura enfraquece e também gera encurtamentos. Então, mais um fator de tudo que a gente vem falando, do sedentarismo, do excesso de tecnologia, faz com que cada vez mais as crianças fiquem encurtadas. E isso a gente consegue perceber nitidamente na escola. Muito mais a gente percebe esse encurtamento nos meninos. Os meninos têm uma tendência a ter muito mais encurtamentos do que as meninas. A gente sabe que há valências físicas diferentes, né? Quando se tem um aumento da elasticidade, se tem uma perca de força, né? Então é mais fácil quando a criança tem mais força, ela tem menos elasticidade, que é uma característica dos meninos, enquanto as meninas têm menos força e mais elasticidade. Então por isso é importante o método, né? É importante o Pilates Kids. Por quê? Porque ele vai trabalhar esse alongamento, né? Principalmente nos meninos. E os meninos também têm um outro fator, que eles também têm um estirão, e às vezes o estirão dos meninos faz com que eles tenham muitas dores em função deles não terem um alongamento muscular, eles não terem fazer com que o corpo dele cresce, o osso cresce e a musculatura não acompanha. Então é essa maneira que a gente faz com que a criança ganhe também nesse alongamento para quando acontecer, então um estirão, que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, varia de criança para criança, mas caso as crianças que você estiver trabalhando acontecer, ela já vai estar preparada para essa fase do crescimento dela, né? O desenvolvimento do crescimento, tá ok? Então, o alongamento muscular também é perceptível e é trabalhado todas as aulas, principalmente no início da aula, quando a gente quer que a criança solte um pouco mais o corpo, que ela relaxe um pouco mais, a gente consegue fazer um bom alongamento, e aí às vezes também pode ser repetido, né, no final, ou de acordo com o objetivo da tua aula.
tá? Então, varia, mas esse é um ganho com certeza que a gente consegue com o Pilates. Vamos então para o último benefício, né? Que não quer dizer que seja só esses, mas os que eu trouxe para vocês hoje. Então, o 10º benefício é evita o surgimento de patologias, né? Então, iniciar uma atividade física logo na infância é de extrema importância, pois visto que desde muito cedo as crianças já assumem posturas e posições incorretas. A prática do Pilates ensina desde muito cedo o que é correto, forma correta e maneira correta de prevenir futuras dores ocasionadas pela falta de conhecimento. Então aqui a gente praticamente fecha com chave de ouro e com aquilo que é o que mais me cativa com o Pilates Kids, né? É fazer uma reeducação, é educar a criança, é evitar problemas futuros, né? Então, como já foi dito, né? A importância de fazer um trabalho muito bem feito no início, quando se é criança, a gente educa uma criança, a gente educa a criança e essa educação vai para a vida inteira. Ela vai passar a vida inteira dela sabendo a maneira correta de sentar, a maneira correta de se manter, de caminhar, de como dormir, o que ela deve, o que ela não deve fazer, exercícios que são importantes ela fazer quando ela tem alguma dor ou algumas coisas que são importantes a gente trabalhar. Por quê? Porque quando a gente trabalha uma criança, a gente previne lá na frente. A gente está trabalhando algo de muito valor e de muitas coisas e de muita prevenção, né? Então, quando eu digo que a gente, com o trabalho do Pilates Kids, a gente vai mudar uma geração, a gente vai mudar a realidade de uma nova geração. Hoje a gente tem estudos e a gente cada vez mais percebe o quanto as pessoas têm dores, o quanto elas sofrem por dores. E como eu já falei também em outras aulas, e pela experiência de vida e de vivência que também se tem nos estúdios e na escola, mas no estúdio mais, né, em função quando tu trabalha com um adulto, o primeiro relato que ele te traz é de que ele fez muitas coisas erradas, que ele fez forças erradas, ele carregou, eles falam dessa maneira, né? Eu carreguei muito peso, eu fiz muita coisa errada porque eu não sabia. Então, no momento que a gente fala para a criança, a gente ensina ela, imagina você quanta coisa a gente vai melhorar na vida dessas crianças. Lá na frente ela vai ser agradecida pelo tanto de conhecimento que a gente proporcionou e o quanto isso vai trazer de melhora para a vida dela. Tá ok? Então, esse é o 10º benefício, né? Então, os 10 benefícios que eu disse que eu ia trazer para vocês, reforçando que não são só esses os benefícios, a gente consegue perceber muitos outros benefícios, varia de criança para criança, né? Porém, esses são os 10 melhores, né? Que eu digo, os 10 mais visíveis, que a gente mais consegue perceber. Mas temos relatos também de pais e de que as crianças tiveram... elas ficaram mais calmas, elas dormem melhor, elas pararam de ficar irritadas na escola. Então na própria sala de aula, os profs também relatam que eles voltam mais calmos, eles parece que se concentram mais, né? Então tem vários benefícios. Então, quanto é importante o nosso trabalho, o quanto a gente pode fazer de mudança na vida dessas crianças, tá ok? E eu gosto de terminar com a aula de hoje, então, com uma frase do próprio Joseph, que dizia, né, que ele criou o seu método para desenvolver um corpo uniforme, corrigir posturas erradas, restaurar a vitalidade física, revigorar a mente e elevar o espírito. Então, mais do que isso, se isso não é importante, então o que vai ser importante, né? Então, muito obrigado. A gente termina a aula de hoje, então esses são os 10 benefícios do método Pilates Kids e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Obrigado!